Mensagem para mulheres. Hoje nós vamos falar sobre família. Família, lição objetiva de Deus. Eu estou usando aqui a Bíblia da Mulher, como eu já tenho mostrado para vocês, né? Estamos usando a Bíblia da Mulher para a gente poder estudar. Esta Bíblia aqui maravilhosa, ó. A Bíblia da Mulher, tá? Aqui nós temos 66 livros da Bíblia. Nós temos dentro destes livros, intercalados, muitas lições para o nosso dia a dia, que muitas mulheres compilaram aqui, esses textos, para nos ensinar o dia a dia sobre família, sobre filhos, sobre casamento, sobre trabalho, sobre servir a Deus, sobre oração e sobre muitos assuntos que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, tá? E um desses textos está falando sobre família, que é uma lição objetiva de Deus. Deus criou a família para o louvor da sua glória e Deus quer nos ensinar como nós temos uma família feliz, uma família abençoada, amém? E aqui vai dizer assim nesse texto: o lar centrado em Cristo representa um potencial ilimitado para estudar a Bíblia e aprender teologia por meio de lições objetivas estabelecidas na estrutura do lar e para falar de Deus ao mundo mediante o testemunho de vida e a interação entre os membros da família. É essencial que os filhos vejam nos pais a vivência de princípios que conduzem ao processo de santificação. Você encontra isso aqui no texto, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos 7 ao 9, tá? O plano de Deus para o casamento pode ser visto em Gênesis, né? Em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Em Êxodo, cada mandamento do decálogo faz referência ao comportamento dentro do círculo familiar, né? Em Levítico, a lei inclui a pena de morte para quem prostitui o lar, né? Quem faz coisas erradas no lar. Em Números, o censo do povo é feito pelas unidades familiares, que está em Números capítulo 4, versículos 1 e 2. Deuteronômio enfatiza a instrução paterna, que está em Deuteronômio 6, dos versículos 1 ao 12. Josué descreve o patriarca piedoso que levou a família a seguir a Deus, né? Está em Josué do capítulo 24, versículo 15. E também ao passo que Juízes relata a luxúria egoísta desenfreada de Sansão. Ruth registra uma linda história de amor romântico e um casamento piedoso, que está no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Nos livros de Samuel, Reis e Crônicas, a história de Israel mostra a influência do lar sobre os reis. A maldade de Acabe acaba expandindo e ampliada por sua esposa, Jezabel, que está no primeiro livro de Reis, versículo 21, capítulo 21, versículo 5 a 16. Ao passo que a grandeza de Samuel e sua pouca comum sensibilidade para com Deus, sem dúvida, se devia, em parte, à influência piedosa de Ana, né? Está no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículos 27 e 28. Em Esdras, Neemias e Esther, a semente santa foi preservada por meio da unidade familiar. Está em Esther, capítulo 2, versículo 20 e capítulo 4, versículo 14. Jó revela o ataque de Satanás ao lar por intermédio da morte, da enfermidade, da pobreza e de disputas internas. Está no livro de Jó, capítulo 1, versículos 3 ao 21 e o capítulo 2, versículos 7 ao 10. Os salmos contêm promessas para o lar. Está em Salmo 127 e Salmo 128. Provérbios e Eclesiastes são cheios da máxima sobre a família e sobre relacionamentos interpessoais. Você acha no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1, capítulo 22, 6, Eclesiastes, capítulo 9, do versículos 9 ao 12. Cânticos é um relato explícito do amor santo e exclusivo entre um homem e uma mulher. Você vai achar em Cânticos, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Os livros proféticos aludem à violação aberta dos princípios piedosos dentro das famílias. Então, aqui tem várias situações difíceis, né? Ó, em Isaías, capítulo 3, versículo 12 a 26, Jeremias, capítulo 31,
versículo 29 e 30, Lamentações, capítulo 4, versículo 10, Ezequiel, capítulo 16, versículo 44 ao 45, Oséias, capítulo 4, versículo 1 ao 5, Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, Miqueias, capítulo 7, versículo 5 e 6, e Malaquias, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Então, nesses livros proféticos, a gente vai ver várias situações difíceis que acontecem dentro das famílias, tá? Mas aí, quando chega no Novo Testamento, os evangelhos sinóticos apresentam os ensinos de Jesus relativos à família, que está em Mateus, capítulo 19, versículos 3 ao 9. E João registra seu primeiro milagre no casamento em Caná. Está no livro de João, capítulo 2, versículos 1 a 11, né? João revela ali, registra o primeiro milagre de Jesus, né? Num casamento, que ele transforma água em vinho. Em Atos, menciona o lar e a sinagoga como locais de adoração. Está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 46, e no capítulo 12, versículo 12. Também, nas epístolas, aqui nas epístolas, estão cheias de ensinamentos relativos à família, né? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 ao 16, Efésios 5, 21 e capítulo 6, versículo 4, Colossenses, capítulo 3, versículo 18 ao 21, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 1 ao 7, 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 12, no livro de Tito, capítulo 2, versículo 1 a 5, Hebreus, capítulo 12, versículos 5 a 11, 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 7, e até mesmo Apocalipse traz mensagens para o lar, no Apocalipse 3, 20. Então, assim, todos esses livros tem passagens falando sobre famílias, né? Por isso que Deus, ele se importa tanto com a família, né? E Deus ordena aos maridos que amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, assumindo liderança e responsabilidade. E as esposas foram criadas para serem ajudadoras dos seus respectivos maridos, né? Está em Gênesis capítulo 2, versículo 18. E para suplementá-los, não para suplantá-los, né? Para complementá-los e não para comandá-los. Então, assim, a mulher está sempre ali para ajudar o marido, né? Para estar ali ao seu lado, ajudando o seu marido. E também no livro de Efésios fala, né? Sobre o casamento, sobre o dever do homem e da mulher. Várias passagens da Bíblia, né? Se eu não me engano, no livro de Pedro também, 2 Pedro também fala sobre isso. Fala sobre como o homem deve se comportar e como a mulher deve se comportar no casamento. E aqui diz mais, né? Ó, maridos e esposas se tornem pais, são admoestados a levar a sério a sua responsabilidade e ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, em todas as oportunidades. Está em Deuteronômio, capítulo 6, vários versículos, né? Está em Josué capítulo 4 também, versículos 6 e 7. Os avós, tios e primos são incluídos no círculo familiar mais amplo e o mesmo compromisso amoroso desfrutado por maridos e esposas é projetado às gerações. Veja no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Então aqui a Bíblia está cheia de lições sobre a família, que nós possamos aprender mais e mais com o nosso Deus, para nós podermos ajudar a nossa família, que nós possamos ter uma família estruturada na vontade do Senhor, que nós possamos ter uma família alicerçada na vontade de Deus, para que possamos servir ao Senhor com todo o nosso nossa força, de todo o nosso entendimento, que nós possamos amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, principalmente os da nossa casa, que possamos servir ao Senhor e fazer o seu querer e a sua vontade. E eu vou estar lendo aqui o Salmo 128 para complementar a nossa mensagem. Ó, Salmo 128, temor a Deus e felicidade no lar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Sua esposa no interior de sua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentes de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e veja os filhos de seus filhos, paz sobre Israel. Que assim seja na nossa vida, que esta palavra aqui de Salmo 128, temor a Deus, felicidade no lar, possa se cumprir na nossa vida. Que Deus possa abençoar a minha vida e minha família, abençoar a sua vida e a sua família, pois nós precisamos de Deus. Amém?